Agora nós temos aqui a dúvida do arroba underline, olha eu aí no underline malandramente, underline Xiang, ok? Underline Xiang, sobre a América Espanhola. Vamos lá, galera. Então, 2H. O Descomplica poderia me explicar? Poderia sim, claro, tá? Nesse caso aqui, eu, Fadão, Renato. Cara, eu vou pegar uma asinha lá, cara. Eu vou ficar pelo menos com a asinha aqui. O Descomplica poderia me explicar, na área das humanas, sobre a encomenda, seus objetivos e efeitos para a América Espanhola? Claro que sim. Vamos lá. Xiang, underline Xiang. Eu posso falar só de Xiang ou é importante o underline Xiang? Tá bom, desculpa então, a vergonha que eu passei. Eu sou ótimo com essas tecnologias, né, gente? Vocês já viram, né? Porque eu não uso muito o meu Twitter. Só tô usando o Twitter agora por causa do... Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu tô lidando muito com o meu Instagram, que já é demais para eu conseguir administrar uma rede social, para mim já é bem interessante. Mas vamos lá, galera. Então, olha só. O Xiang tá comentando é que no modelo quando a gente fala do modelo de colonização da América Espanhola, ele se diferencia bastante do modelo de colonização da América Portuguesa. E até nas nossas aulas, nos nossos módulos, a gente chamou a diferença entre os ladrilhadores e os semeadores. Né? Onde a gente coloca que os portugueses foram semeadores, como se, na verdade, eles tivessem jogado suas sementes e onde elas germinaram, eles foram ocupando e o processo de colonização se deu dessa forma. Né? Então, menos organizado, né? No modelo ali próximo ao litoral, claro, mas isso é uma característica até pela sobrevivência das atividades econômicas que foram desenvolvidas. Mas qual é a ideia? Poxa, não houve uma política do Estado português, como houve na América Espanhola, de, poxa, vamos organizar as cidades, vamos construir as cidades nesses modelos, com as praças e as ruas ligadas às praças centrais. Comparando, a gente vê um modelo espanhol muito mais próximo do modelo europeu do que foi o modelo português, né? Então, por exemplo, se você tiver a chance de viajar, né, para as grandes cidades da América Espanhola, você vai perceber claramente, né? Eu recentemente pude ir a Lima, eu pude ir a Cusco, no Peru, e são duas grandes cidades, né, onde você percebe claramente um modelo, né, de organização ali muito próximo do modelo europeu. Tá, claro, no caso ali, até porque a cultura europeia foi colocada sobre a cultura inca, a cultura indígena, o que é muito triste em vários aspectos, tá? Mas você percebe claramente a política de colonização e o modelo de organização dessas grandes cidades. Agora, no que diz respeito ao processo em relação à mão de obra, né, em relação ao indígena, nós tivemos algumas diferenças, né? Então, vamos lá. Aqui no caso da América Portuguesa, a principal mão de obra utilizada nas atividades econômicas foi a mão de obra escrava negra africana. Né? Isso acabou gerando, claro, um histórico muito pesado, né? Um histórico de escravidão, né? O grande preconceito que até hoje a gente ainda vive na sociedade brasileira em relação ao negro, fruto também desse processo, né? A dificuldade das igualdades, né, de raças, se é que essas raças existem, né? Dentro da sociedade brasileira ainda é um grande desafio a ser superado. E a questão indígena, ela foi trabalhada de que forma, né? A mão de obra indígena até foi utilizada, mas foi utilizada dentro das missões jesuíticas, principalmente. Eles foram utilizados no primeiro momento, foram escravizados também os indígenas aqui, mas eles acabaram sendo levados para o interior, principalmente pelos jesuítas. Os jesuítas, na perspectiva, né, de proteger o índio da escravidão, eles acabam protegendo o índio da escravidão, claro, promover um processo de catequização desse índio, expandir a fé católica nos domínios portugueses. São vários os motivos, tá? Mas eles acabam levando esse índio para o interior do território. E aí isso gera uma consequência aqui, e Xiang, eu estou explicando essa porque isso é uma consequência contrária lá na América Espanhola, você vai entender, porque eu falo tudo de lá, que aqui no Brasil, na América Portuguesa, a gente percebe uma pouquíssima relação da sociedade em geral com o índio, né? A gente vê muito, pelo menos aqui falando dos grandes centros urbanos brasileiros, né? Então você pega Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Continua subindo, pega aí a Maceió, né? Pega Alagoas, o estado de Alagoas, pega Pernambuco, você não vê claramente, os mais antigos centros urbanos, uma relação forte com o indígena. Você anda nas ruas e você não vê os índios. Você anda nas ruas, você não vê aquela clara miscigenação com o índio. A gente vê muito do negro e do branco.
Pega a cultura indígena, é quase residual o que a gente tem aqui. Claro, quanto mais para o interior a gente for, quando a gente viajou aqui, por exemplo, que eu fui para a Amazônia, quando eu fui para o Pantanal, né, aí a gente viu muito mais a presença. Mas por quê? Porque justamente para onde esses índios foram levados pelas missões. E a gente sabe que, infelizmente, o modelo cultural que a gente vende como modelo de Brasil, ele é muito o modelo dos grandes centros antigos e centros urbanos. Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi a referência de Brasil. Você fala pro cara lá fora, pro gringo, pô, Brasil. O cara fala, Brasil, Rio de Janeiro, futebol, carnaval, mulatas gostosas. Pô, eu escutava isso direto. Negócio machista pra cacete e tal, mas é a visão que o gringo tinha daqui, né? Então é aquilo. Você vê o cara falar da mulata, ele fala, ninguém, né? O índio não se vê. Então é muito complicado isso. Então pega aí cultura indígena, língua indígena, caramba, um absurdo, a gente não sabe nada de tupi. Mó tronco linguístico, né? Que tem o tupi-guarani, mas o tupi é um tronco linguístico muito grande, né? Onde várias línguas existiam, na verdade, ligadas a ele aqui. E o que a gente sabe sobre isso? Absolutamente nada. Nada. Eu passaria vergonha aqui se alguém pedisse, então fala um pouco mais sobre o tronco linguístico tupi. Passaria vergonha aqui. Porque não se tem, não se sabe, a gente estuda muito pouco isso. Né? Então nos atraiu sempre muito mais a história europeia, né? Todo mundo sabe muito da Revolução Francesa, mas quase nada se sabe sobre as comunidades indígenas da América Portuguesa. Isso é muito complicado. Isso sim é uma questão de historiografia, uma questão de política. Né? Inclusive a reforma que foi feita, né, que está sendo feita no ensino médio de uma forma geral, procura inclusive uma visão muito mais da história via Brasil, via América, do que via Europa. Não foi isso, Rutinha? Você que trabalhou com a gente diretamente nesse processo, você e o William, inclusive, né, que trabalharam diretamente, se debruçaram sobre isso, não foi? Você, nossa, mais do que ninguém, né? É verdade, não foi? Pode nos falar sobre isso. Então, e aí no caso da América Espanhola lá foi diferente. Quando você viaja à América Espanhola, você vê claramente a influência indígena em vários lugares. A história indígena é muito mais presente. E aí por que isso também? Vamos lá. São vários motivos. Muitas das sociedades indígenas da América Espanhola já tinham uma organização muito mais complexa, muito mais próxima, até mesmo em alguns casos, do modelo europeu do que a nossa. Aqui o índio era semi-nômade, né, ou semi-sedentário, como você preferir, né, ele era politeísta, né, então lá você tinha, por exemplo, os incas, né, você tinha lá o imperador inca, uma estrutura social extremamente rígida, onde você tinha ali quase que uma nobreza ligada a esse imperador inca, os sacerdotes, então você tinha uma estrutura muito rígida e uma organização bastante complexa. Então isso fez construções extremamente interessantes que vigoram até hoje. Então você deixa uma marca indelével da sociedade indígena nesses lugares. Daqui foi mais fácil você passar para cima e para baixo e não perceber. Na América Espanhola é impossível. Você vê isso a todo momento. Tá? E outra coisa, a questão da encomenda, e aí sem dúvida nenhuma é o grande ponto para a gente, a mita também, mas mais a encomenda. Qual é a ideia da encomenda? Ora, o encomendeiro, tá? Esse espanhol, esse colono, ele pediu autorização à coroa espanhola para utilizar aquela mão de obra daqueles índios, tá legal? E aí ele então usava esse índio principalmente na agricultura, mas podia ser usado também no artesanato, tá, gente? Não é uma regra. É porque na maior parte das vezes os encomendeiros usavam esses índios na agricultura. E aí qual era a contrapartida, né, que a coroa exigia? A catequização desse índio. Então existe também uma preocupação da disseminação da fé católica, sim. Existe uma grande preocupação aí, né, com a questão da utilização da mão de obra indígena. Então o indígena ele foi usado como mão de obra, um trabalho compulsório na América Espanhola. Na mita, lembra daquele sorteio que faziam nas comunidades indígenas? Eles iam trabalhar normalmente na exploração de metais, tá? E na encomenda, então, vai se formando, a partir da encomenda, essa formação de uma sociedade mais próxima, né? Onde o índio está dentro da sociedade, está fazendo parte dessa sociedade da América Espanhola, ele está sendo catequizado, então você tem aí uma forte influência da cultura e da religião europeia nessas sociedades indígenas, e isso ajuda, claro, a tentativa de desconstrução de uma cultura indígena, que felizmente não aconteceu de todo, aconteceu muito menos, né, do que aconteceu aqui. E, obviamente, claro, né, uma disseminação cada vez maior da própria Igreja Católica. Tá lembrando, inclusive, que na América Espanhola nós tivemos tribunais da Santa Inquisição. Né? Então, naquele momento ali onde havia a igreja civil muito ameaçada pelo avanço do protestantismo, esses tribunais vieram para cá mostrando a grande preocupação. Nós tivemos 3 grandes tribunais, né, na América Espanhola.
Então, três ou quatro, agora eu sei que tivemos em Cartagena das Índias, tivemos em Lima, tivemos Colômbia, Peru, Svanson, Flumpson, pois é, né? Mostrando aí, eu estive lá no Museu de Cartagena das Índias vendo isso, pô, fantástico, o museu, mostrando que havia uma grande preocupação, sim, com essa questão religiosa dentro da América Espanhola. América Portuguesa, menos, a gente teve visitações do Tribunal do Santo Ofício e tal, mas não foi tão presente como foi, por exemplo, no caso da América Espanhola. Então, quando o Xiang me pergunta, né, os seus efeitos, seus objetivos e efeitos para a América Espanhola, acho que é principalmente esse objetivo, claramente, né, viabilizou também a utilização dessa mão de obra indígena, mas principalmente a catequização desse índio, a expansão da fé católica nos territórios espanhóis, tá? E os efeitos são esses, né? Então você minimiza a cultura indígena, tenta um processo, né, de superposição da cultura europeia sobre essas comunidades indígenas. Beleza? Tranquilo?